Bom, gente, bora lá para mais um vídeo. Assim como esses últimos vídeos que eu tenho postado, nesse vídeo eu vou mostrar algumas plantinhas que não estão tão legais assim. Tem muita planta fungada por aqui, tem muita suculenta com algumas folhas não tão legais, tem muita plantinha estiolada com as folhas verdes. Tem muitos problemas por aqui. Mas eu não quero focar só nessa parte ruim, ao mesmo tempo que eu vou mostrar várias plantinhas aí feias. Tem muita plantinha bonitinha por aqui. Eu falei nos últimos vídeos, né, que tinha parado de chover bastante por aqui, tinha voltado a fazer sol, só que o que acontece? Voltou a chover pra caramba por aqui, então aquelas suculentas que estavam ficando compactinhas, coloridinhas de novo, voltaram a fungar, aparecer alguns fungos de olho negro por aqui. Tem muita suculenta verde, como eu falei, mas bora lá ver algumas suculentas então. Como eu falei, né, tem algumas suculentas que continuam bonitas. Essa Echeveria Serengeti que eu acabei de mostrar continua bem bonita, tá tomando chuva aí todo dia. Mas tem algumas suculentas, principalmente as mais sensíveis, que já estão ficando meio feinhas, né? Praticamente todo dia vem tirar folhinhas fungadas, algumas folhinhas não tão legais assim, porque se a gente for deixando, aí que piora. Olha só a minha cuia de querência que tava tão compacta e coloridinha lá no mês de dezembro, como tá verde, mas essa manutenção eu considero essencial agora nessa época do verão, porque senão aí que desanda tudo, aí todo mundo apodrece, que os fungos passam de uma suculenta para outra. Então, é um pouco cansativo você ter suculentas, principalmente muitos vasos nessa época do ano, principalmente se as suas plantas ficarem no tempo. Essas minhas eu até tentei esses dias colocar o plástico difusor que eu tenho para proteger realmente elas da chuva, né? Para ver se dá menos trabalho. Aí vocês estão vendo, ó, os vasinhos ficando verdes de tanta chuva, tanta umidade. Mas acabou que não deu muito certo, tirei o plástico, tirei até o sombrite, elas estão 100% no tempo mesmo. Mas eu vou ter que mudar, principalmente se continuar chovendo tanto desse jeito. Apesar de que é fevereiro, né, já não era pra estar chovendo mais tanto assim. Mas no outono o clima melhora bastante por aqui, elas vão ficar bonitinhas de novo. Mas assim, você ter suculentas, você cultivar suculentas ao tempo, essa época do verão é bem cansativa mesmo. É uma época que exige bastante paciência, porque se a gente for focar só nas coisas ruins, a gente desiste do cultivo. Vocês estão vendo aí esse vasinho da Echeveria Avocado Cream, que foi uma suculenta que eu achei que eu fosse perder. Ela fungou algumas folhinhas ali no miolo, eu já arranquei o miolinho dela e já cresceu aí novamente, ó. Teve algumas suculentas que eu tive que fazer isso, porque senão eu ia perder. Tem algumas suculentas, na verdade, que eu vou ter que fazer isso, mas olha só, já tá crescendo de novo o miolinho dela. E nem tudo é coisa ruim, né? Tem muita suculentinha bonitinha, como eu falei. Elas poderiam estar mais bonitas que isso? Poderiam, mas poderiam estar muito piores também. Olha só, por exemplo, essa Agavoides Gloria aqui, que é uma suculenta, ó, um Agavoides, que geralmente é uma suculenta que não vai muito bem no tempo, tá aqui lindinha demais. Não estiolou, continua aqui com as folhas bem firmes, bem durinhas. E tá aqui esse tempo todo tomando chuva, tá aí nesse vasinho de barro, que até hoje eu não coloquei as pedrinhas depois que esse vasinho dela virou. Aí do lado, ó, o vaso da Echeveria Dionysius, que é outra suculenta que é um pouco mais sensível, né? Essas suculentas que tem as folhas mais gordinhas assim, são suculentas que geralmente já costumam ficar de olho, porque começou a chover bastante, são assim as primeiras que geralmente fungam uma folhinha ou outra, ou quer apodrecer, porque no geral elas já armazenam água, bastante águas nas folhas, né? Mas olha só, o vasinho sendo um Joyce Lock variegata, cheio de brotinhos. Do lado a minha Gila, que agora resolveu crescer aí desenfreadamente. Aquela Gila que não se desenvolvia por nada, né? Eu já tinha há anos, agora olha o tamanhão que ela tá. Como eu já falei em outros vídeos, né? Não tá tão compacta, tão bonitinha como eu queria, mas já cresceu bastante. Eu fico pensando, né, se desde 2019, que foi quando eu comprei ela, 2019, 2020, ela tivesse desenvolvido, o tamanho que essa Gila não ia estar, né? Mas de uns meses pra cá cresceu bastante.
E eu não sei se vocês perceberam, mas algumas suculentas estão com a maioria das suculentas estão com as folhinhas manchadas aí de branco, porque eu fiz uma aplicação recentemente de fungicida nelas. Eu uso fungicida nas minhas suculentas, inclusive admiro muito quem não usa nenhum tipo de produto nas suculentas, nem fungicida, nem inseticida, nem um álcool isopropílico que seja, nem um acaricida, porque nessa época chuvosa do ano aparece problema de tudo que é tipo nas plantas, nem que você não queira. Ó, vocês viram aí, essa é gigante aí com alguns fungos de olho negro. Em compensação, não, uma suculenta feia, uma suculenta bonitinha. Essa Craslovata mínima, essa mini jade variegata que eu ganhei tá com um tempinho. Olha o tamanho que ela tá. Não sei se vocês lembram quando eu ganhei ela, mas era um pedacinho assim bem pequenininho que nem raiz não tinha. E eu ganhei assim de uma amiga suculenteira, muito especial pra mim. Eu tenho um carinho muito grande por essa planta e ela tá ficando assim a coisa mais linda. Tô apaixonada por esse vasinho. Fala se não tá uma gracinha. Como eu falei, nessa época do ano a gente não pode focar só nas plantinhas que estão feias, porque senão é aí que a gente desanima mesmo. Eu tô sempre tentando ver as plantas que estão bonitinhas, mas, por exemplo, essa colibri aqui e a Heart's Delight, que são duas suculentas aí com verrugas, que desde que chegaram eu queria muito estressar elas para elas ficarem menorzinhas, ficarem mais coloridinhas, para as verrugas delas ficarem mais evidentes. Mas já me conformei que não vou ver elas tão estressadinhas e compactas tão cedo, né? Pelo menos enquanto tiver nesse tempo louco, assim, chovendo bastante, vai ser impossível eu deixar elas bem estressadinhas. Mas no geral, vou só de eu não ter perdido elas duas, que foram duas suculentas que eu comprei pela internet em dezembro. Deve estar completando aí uns 2 meses, quase 2 meses que elas chegaram. Elas aguentaram bem esses meses aí, bem chuvosos mesmo. Estão bem verdes. Essa Heart's Delight, por exemplo, tá bem verde. Os corações, né, das folhas dela estão bem grandes. Ela não tá coloridinha, como ela costuma ficar quando ela tá bem estressada. Mas isso é uma coisa que não dá pra gente comprar uma suculenta pela internet hoje e achar que amanhã ela já vai estar linda, colorida, compacta, maravilhosa. Tem que ter muita paciência, né? Eu tenho tentado pensar também que acabou o verão, começa o outono, aí vai esfriar, não vai chover tanto, as suculentas vão ficar bem coloridas, como elas só ficam no outono. Inclusive eu pensava, né, que o outono ia ser a pior época para as suculentas, mas assim, o verão é disparado. A época que elas mais fungam, que elas ficam mais feinhas, apodrecem mais suculentas. No outono por aqui é só sucesso. As suculentas ficam muito bonitas mesmo. Quero muito ver como que elas vão ficar no outono desse ano. Essas chuvas, essas tempestades de verão são bem complicadas, né? Inclusive aconteceu um acidente por aqui esses dias, estava uma tempestade no final de tarde, um vento, caíram alguns vasinhos das prateleiras ali de cima, quebrou vasinho de barro, tá uma bagunça de substrato aqui pro chão. Vou ter que tirar todo mundo daqui, lavar o chão. Eu não gosto de bagunça, né? Então, ver tudo bagunçado assim me dá muita agonia, mas vou arrumar logo. Aí dá pra vocês verem, ó, o vasinho que quebrou, esse vaso dessa eufórbia. Tá substrato, pedrinha pra tudo que é canto. Mas assim, pelo menos ainda não choveu granizo esse verão. Espero que não chova, porque é um assim dos meus maiores medos, porque machuca bastante as suculentas, né? Inclusive essas minhas aí que ficam no tempo, não quero nem pensar. Mas continuando, né, mostrar as suculentas. Nessa última bancadinha aí são, acho que onde ficam algumas que estão assim mais bonitinhas. Vocês viram em Pink Trumpet, que não posso deixar de mostrar. Mas ó, essa plantinha aqui é uma que eu ganhei dessa mesma minha amiga que me deu a mini jade variegata. Ela é uma plantinha da identificação bem diferente, mas assim, que eu já achei ela bonitinha quando eu ganhei. Mas agora é uma plantinha, uma suculentinha, acredito, muito diferente, que eu tô achando assim muito bonitinha. Ela tem essas folhas, uns tricomas, né, meio peludinhas. E conforme vai crescendo, vai ficando esse formato aí, tipo de uma arvorezinha, muito bonitinha. Tá a coisa mais fofa esse vasinho,
em geral nessas suculentas que estão bem bonitinhas. E olha só, para vocês verem, uma suculenta que eu até cheguei a mostrar aqui no canal por esses tempos, que apodreceu e eu já cortei para ver se eu conseguia salvar. Inclusive tá aí no copinho, o copinho tá verde, tanta chuva. Mas esse aqui é o caule da Echeveria pumila Mont Blanc, que eu cortei. Ela chegou a ficar assim, algumas folhas ficaram azuis de tanto que ela fungou. E aí eu cortei a parte de cima, deixei essa parte de baixo aqui. E ó, 3 mudinhas, consegui salvar a parte de baixo e a parte de cima também. Essa tá um pouco desidratada ainda, porque agora que saíram raízes. Mas foi uma suculenta que eu cortei e não perdi. Inclusive tem várias outras suculentas daqui que eu vou ter que cortar em breve. Tem algumas que eu acho que eu até já esperei tempo demais para cortar. Mas espero que eu consiga salvar também, assim como eu salvei essa, né? Mas vou cortar várias em breve, tô só esperando parar de chover tanto para elas não ficarem tomando chuva cortadas, né? Mas ó, indo para um outro vasinho que acho que faz um tempo que eu não mostro, que eu não falo dessa suculenta aqui, que sendo bem sincera com vocês, eu não lembro se eu comprei ela como Pink Dona ou Ruby Dona, mas eu acho que foi como Ruby Dona. E olha só como ela tá bonitinha. Poderia estar mais colorida que isso? Poderia. Mas, dadas as circunstâncias que ela tá tomando, a quantidade de chuva que ela tá tomando, eu considero que ela tá bonitinha. Olha só o tamanho que ela tá. E vocês viram essa mudinha aí no canto, né? Foi uma mudinha que brotou aí por folha, tirei uma folhinha dela. E fala se não tá a coisa mais fofa, tanto ela quanto essa mudinha com essas folhas super gordinhas. Essa é uma suculenta que eu tô achando muito bonita ultimamente também, mesmo com essa quantidade toda de chuva. E ela tem as folhas mais gordinhas, mas ainda não tive problema com fungos ou com apodrecimento nela. Inclusive, tô achando ela bem bonita mesmo. Inclusive, pertinho aí do vaso da Rubidona, outra suculenta que eu queria muito ver bem estressadinha, bem coloridinha. Só que não vai ser possível tão cedo, que é esse vasinho aqui da Echeveria Raindrops, que ela tá assim bem maior do que quando ela chegou. Não tá super compacta, tá bem verdinha, né? Mas foi uma plantinha de uma troquinha que, ó, já se desenvolveu bastante. Mas eu quero muito deixar ela bem estressadinha. A Raindrops estressada fica a coisa mais linda, fica bem coloridinha. Mas por enquanto essa minha vai ficar verdinha assim. Eu acho ela tão bonitinha, eu tô pensando se eu vou cortar ela ou não. Quando eu for cortar essas suculentas que eu falei pra vocês, porque eu gosto de cortar suculentas, né? E aí quando eu começo a cortar uma, eu já entro no embalo e vou cortando um monte, né? Aí vocês estão vendo aí que Echeveria Graziella cheia de folhinhas. E essas folhinhas aí, ó, é assim de um dia pro outro. Um dia eu tiro, quando eu vou ver já tá cheio de folhinhas pra mim tirar de novo. Como eu falei, eu não gosto de deixar folhas secas, principalmente folhas fungadas assim, porque vai acumulando, não fica legal, né? E aí, ó, chihuahuenses, não tenho do que reclamar, tá aí linda, maravilhosa. Tem umas suculentas que eu nem sei como que continuam bonitas, né, nesse tempo feio desse jeito, né? Chihuahuenses e Bluebird são duas assim que estão bem bonitas. Tem algumas echeverias, na verdade, que eu noto que elas têm sido assim bem mais resistentes nesses dias chuvosos aí, ó. Mudinha de Blue Surprise, Echeveria apus, que eu pensei que fosse dar problema, mas por enquanto ainda não deu. Laulensis aí cheia de pedrinhas que eu já vou mostrar pra vocês, mas ó, antes, essa Echeveria Willy é uma das echeverias, assim, com muita cara de echeveria que eu tô achando mais bonitas, assim, ultimamente. Ela chegou pra mim há um tempo, eu quase perdi ela pros ácaros e agora ela tá ficando bonita de novo, tô achando ela muito, muito, muito linda. Olha aí a Laulensis cheia de pedrinhas. Caiu um vasinho lá de cima, como eu mostrei pra vocês, e aí caiu pedra pra tudo que é lado. Ainda bem que não machucou ninguém, nem a suculenta que caiu lá de cima. Mas assim, a Laulensis tentei tirar aí uma parte das pedras, ainda ficou aí cheia de sujeira e de substrato, mas só vai limpar quando secar realmente, né? Aí do lado da Laulensis, ó, a Adria Babalu, que tava aqui nessa estante, ele não tava tomando chuva, tava bem desidratadinho. Aí eu passei aqui pro tempo com um pouco de receio dele queimar ou apodrecer, mas tá aqui, ó, muito, muito, muito fofo. Ele, como é um híbrido do Lucidum obesum e do Sedum bronze,
São duas suculentas que por aqui gostam bastante de ficar no tempo, né? Ele tá amando tomar essa chuvinha. Tá ficando aí com as folhas bem gordinhas. E outra suculenta que eu tô pensando se eu corto ou não. E aqui mais pra cá foi exatamente onde o vasinho caiu. Caiu aqui em cima do meu poltrona de sogra e dessas outras plantinhas. Mas acabou que não machucou ninguém. E aqui nesse arranjo, eu até cheguei a mostrar pra vocês no outro vídeo que tinha caído um vasinho em cima aqui dessa Bush Surprise, né, com o vento. E aí, algumas folhinhas dela quebraram. Inclusive, as folhinhas, ó, deixei pra tirar aí nesse dia, as folhinhas deram uma secada. E o miolinho dela já tava ficando mais bonitinho, né? Mas assim, os arranjos eu não tenho do que reclamar, porque as suculentas, já falei aqui, né? Parece que elas gostam de ficar aí apertadinhas, pertinho uma das outras. Os arranjos eu não tenho muito problema, nem com folhinha seca. Vez ou outra que eu tiro mais folha seca, ou uma folhinha ou outra fungada. Mas estão bem bonitinhos. Eu gosto bastante de ter cada suculenta no seu vasinho, né? Mas qualquer oportunidade eu tô fazendo arranjo de suculentas, porque dá menos trabalho pra você cuidar, elas ficam juntinhas, ficam muito bonitas. Mas acho que para esse vídeo é isso. Vocês estão vendo aí um pouco da bagunça aí no chão, né? Mas por enquanto, acho que esse é um dos últimos vídeos com as suculentas desse lado. Vou passar elas para esse lado aqui, que tem esse beiralzinho de telha aí em cima. E aí elas vão ficar um pouco mais protegidas da chuva, pelo menos por esses dias que tá chovendo bastante. Vou passar elas aí todas para esse lado. E aí depois eu vejo se eu mudo as prateleiras também de lugar, ou se deixo esses vasinhos no tempo mesmo. Que mesmo com essa quantidade toda de chuva, as mudinhas estão bem bonitinhas. Mudinha de Lola, aí aqui Very Make Sense, está bem bonita também. Mas assim, estou focando no outono. Espero em breve poder vir mostrar elas mais compactas, mais bonitinhas para vocês. Mas por enquanto, temos aqui muitas suculentas com as folhas não tão legais assim, suculentas verdinhas. Mas logo logo tudo melhora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar, de ver como é que estão as minhas suculentas por aqui. Bom domingo para vocês, bom começo de semana. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.